eu vou ter o mesmo problema de não saber o que está sendo projetado, mas de qualquer maneira tentamos fazer um treinamento, vamos ver se dá certo. Sendo eu um palestrante substituto e um ilustre desconhecido, cabe uma referência inicial às circunstâncias e fatos que me trouxeram a esse painel da Telebrasil. Tudo começou numa das reuniões que fazíamos, o Shoa, eu e um grande amigo comum, Ferrari, para atualizar a crônica de 50 anos de amizade e convivência. No encontro ocorrido em outubro, entre os relatos e anúncios das peripécias do trio, lá pelas tantas, veio à baila a programação deste painel, apresentada pelo Shoa com o costumeiro entusiasmo. Mas desta vez ele lamentava não poder confirmar a presença do físico Marcelo Gleiser, originalmente convidado para dar a palestra do Big Bang ao Apocalipse, e falou da necessidade de encontrar um substituto, já que fazia questão de manter na programação uma apresentação sobre um tema, entre aspas, cosmológico, bem geral, propositadamente fora do foco específico do encontro, para estimular e enriquecer a interação do grupo, como em outras versões anteriores do evento. Não fosse a falta de tempo, ele mesmo assumiria a tarefa, anunciou o Shoa. Aí veio a dupla provocação do Ferrari. Mas não é esse o assunto que vocês dois vivem discutindo o tempo todo? Por que você não chama o Fatuel para ajudá-lo ou até para ele mesmo dar a palestra? Quem sabe com esse estímulo ele não se anima a deixar o Leblon e o ócio, pelo menos por uns dias. E veio logo também o comentário do Shoa. Esse eu já desisti de chamar para trabalhar. Para tais observações, explico primeiro que compartimos o Shoa e eu de longa data grande interesse e curiosidade sobre temas como cosmologia e evolução, o que motiva às vezes acaloradas discussões para desgosto de nosso amigo comum que prefere papos mais amenos e harmônicos. Depois cabe explicar a referência ao ócio. Sou de fato um aposentado assumido, decidido finalmente a aproveitar a vida sem segundas-feiras, o melhor de tudo. Explico ainda, por fim, que não sou propriamente inativo, ao contrário até. Dedico por puro gosto uma boa parte do meu tempo a ler e reler a obra do meu guru intelectual, um dos cientistas mais revolucionários e criativos do século XX, mas bem pouco conhecido do grande público, razão pela qual dedico outra boa parte do tempo a fazer anotações que talvez um dia, sem prazo e sem pressa, se transformem numa publicação destinada a melhor divulgar sua obra e seu legado entre nós no Brasil, onde só um de seus livros foi traduzido, pessimamente, aliás, está esgotado. Dadas essas explicações, não deve surpreender muito que eu tenha feito, então, uma proposta ao Shoa, confesso que meio temeroso de vê-la aceita. Se fosse para falar das ideias de Gregory Bateson, de sua epistemologia cibernética, por exemplo, um tema bem, entre aspas, cosmológico, como você quer, eu até toparia. Mas daria à palestra um título bem poético, como o de sua famosa conferência: Forma, Substância e Diferença. Como podem ver, a proposta foi aceita. Vamos então ao meu herói e seus feitos. Gregory Bateson, um antropólogo inglês falecido em 1980, aos 76 anos de idade, apesar de ter pesquisado e publicado extensamente nas melhores revistas especializadas, pois entre os seus muitos feitos destaca-se a revelação da natureza e organização de toda e qualquer conduta, ou comportamento finalístico, isto é, de todo comportamento regulado ou governado por uma finalidade ou propósito, que é a característica em comum entre os animais e as máquinas com autocontrole que buscam imitá-los. A cibernética mostrou que esse tipo de comportamento, mesmo em suas ocorrências mais simples, está sempre constituído como uma cadeia circular ou recursiva por 3 âmbitos distintos de processo, como se vê na figura 1, que não se vê então. 3 âmbitos: o âmbito de atuação, o âmbito de regulação e o âmbito de viabilização. Esses âmbitos estão vinculados entre si por mensagens, que são os produtos dos processos respectivos. O processo que se dá em cada um dos âmbitos transforma ou codifica a mensagem recebida de um segundo para produzir a mensagem que é transmitida ao terceiro. A natureza da conduta é, portanto, comunicacional. Isto é, trata-se fundamentalmente da recepção, codificação e transmissão de mensagens.
E o relacionamento mostrado entre os seus âmbitos constitutivos é chamado de triádico, cada um deles estando vinculado aos outros dois de forma homóloga. Dito assim, isso pode parecer muito abstrato. Para ter uma referência prática, recorro agora à figura 2. Apareceu alguma? Bom, é uma pessoa tentando encher um copo com água. Para ter uma referência prática, recorro agora à figura 2. Nessa representação, apresenta-se uma situação em que todos nós temos experiência de sobra. Sabemos tudo sobre encher um copo com água, ou não? Pois isso é uma conduta, segundo a definição dada. Para encher o copo até o nível desejado, que é o seu propósito, o agente dessa conduta abre o registro, o que produz o fluxo de água e a modificação progressiva no nível do copo. Quando esse nível vai chegando próximo ao desejado, o agente começa a fechar o registro de tal forma que cesse o fluxo de água exatamente quando o nível desejado for atingido, ou seja, quando o propósito for logrado. É o que todo mundo sabe fazer. O mesmo se mostra agora na figura 3, em que se visualizam ou revelam os elementos constitutivos da conduta em pauta, segundo as abstrações ou conceitos utilizados antes em sua caracterização genérica. O âmbito de atuação é constituído pelo processo de acúmulo de água no copo, cujo produto é a variação do nível. E essa é a mensagem que serve de vínculo com o âmbito de regulação. No âmbito de regulação, o agente da conduta realiza a comparação entre o nível atual e o desejado e, em função dessa diferença, aciona o registro de forma desejada, vinculando-o ao âmbito de viabilização. Nesse último âmbito de viabilização, a variação da posição do registro, que foi a mensagem recebida, é transformada na variação da intensidade de fluxo, que é a mensagem que fecha o circuito de volta ao âmbito de atuação, como mostrado. Vê-se então que sabíamos de fato tudo sobre como encher um copo com água na prática, mas não sabíamos a sua teoria, isso é, a sua representação em termos de conceitos e relações. Não me lembro de onde li um dia, atribuído a um ministro da Educação da França, o bordão que eu gosto muito de repetir pela sua pertinência universal. A prática é necessária porque a vida é curta, mas a teoria é indispensável porque a vida é complicada. Pois foi a cibernética, sobretudo através dos trabalhos de Bateson, que nos propiciou os princípios de uma utilíssima teoria geral da conduta, isso é, de qualquer conduta, permitindo um entendimento muito mais profundo desse tipo de manifestação, que é a característica essencial não apenas dos animais e das máquinas cibernéticas, mas de toda coisa viva. Pensando bem, é isso aí. Tudo são condutas. Vejamos então a profunda transformação exigida pela lógica da conduta. O argumento lógico do tipo causa e efeito, ou se isso, então aquilo, de apenas dois termos, demonstrou-se incompetente para tratar o tipo de interdependência entre os elementos constitutivos da conduta, que, sendo de natureza triádica e irredutível, não permite que se relacionem independentemente termos de apenas dois âmbitos. De fato, a lógica da conduta envolve necessariamente 6 categorias distintas, como mostrado na figura 4, correspondendo às mensagens de vínculo a partir do âmbito de regulação. Fins, meios e resultados, no sentido horário, e normas, requerimentos e possibilidades, no sentido inverso. Portanto, a conduta exigiu a mudança da lógica, pois o causa e efeito não servia para descrevê-la de maneira nenhuma. No exemplo considerado da conduta de encher um copo d'água, foi fácil identificar a tríade fins, meios, resultados, no sentido horário em que acompanhamos a cadeia de relacionamento entre os âmbitos. Fim corresponde à mensagem codificada pelo agente, em função da diferença entre o resultado atual e o desejado. Meio corresponde ao fluxo de água
e resultado corresponde à variação do nível de água no copo. No sentido inverso, embora menos evidente, pode-se também realizar a identificação das categorias correspondentes. Supondo-se o registro já aberto no início da conduta, a imagem do fluxo de água é a mensagem recebida pelo agente, correspondendo à categoria possibilidade, já que informa sobre a disponibilidade de meios. O agente a transforma, quando põe o copo sobre o fluxo de água, na mensagem que dá início à atuação, ou seja, que dá início à norma, ou modo de atuar, que é a categoria correspondente. Finalmente, o volume do copo até o nível desejado informa sobre a quantidade de água que é necessária para a produção do resultado final, constituindo a categoria requerimento. Pode-se dizer, portanto, que a figura 4, com a identificação das categorias lógicas envolvidas, contém os elementos necessários à constituição de um modelo idôneo e eficaz para subsidiar o estudo ou a proposição de qualquer conduta. Tem-se aí o seu equacionamento lógico, isto é, a nova forma de pensar sobre o comportamento da coisa viva que a cibernética possibilitou. Nesse equacionamento estão implícitos importantes conceitos necessários à avaliação das condutas, sob distintas perspectivas. O conceito de eficácia, relativo à realização do resultado, o de eficiência, relativo à utilização dos meios, e os de efetividade e relevância, relativos ao logro das finalidades ou propósitos. Poderíamos ficar aqui por tempo indeterminado, testando o modelo, isto é, aplicando a análise de outras condutas quaisquer, até para afirmar melhor o seu entendimento. Mas não é o caso, dada a limitação de tempo que temos. De toda forma, todos poderão fazer isso depois, se quiserem, como exercício, pois o modelo estará disponível. Uma informação, o texto completo da palestra, com as ilustrações, vai estar disponível no site da Telebrasil. Então, de toda forma, todos poderão fazer isso depois, se quiserem, como exercício, pois o modelo estará disponível. Ao final, deixarei até uma sugestão a respeito, mas não convém antecipar. Apesar de poder parecer pouco, creio que a apresentação desse modelo já constitui um bom saldo de realização para o tempo despendido até aqui na palestra, pois trata-se, de fato, de uma ferramenta de grande utilidade, pronta para o uso dos que se interessarem por ela. Mais adiante, entretanto, veremos como utilizá-la com o maior benefício possível como parte de um método. Em seu trabalho de campo inaugural como antropólogo entre povos da Nova Guiné, no início da década de 30, Bateson havia tido seu primeiro encontro com a questão da conduta, sem saber que isso constituiria uma das inquisições seminais da cibernética. Buscando explicar a dinâmica cultural dos povos estudados, Bateson deparou-se com interações cumulativas ou recorrentes entre indivíduos ou grupos, que resultavam em conflitos ou em progressiva diferenciação das normas de comportamento das partes envolvidas. Bateson batizou o processo de interações cumulativas de cismogênese, ou gênese da separação, e desenvolveu, com seu gosto e pendor inato para isso, uma teoria correspondente, demonstrando sua aplicabilidade em muitos e variados campos, das relações conjugais, por exemplo. O que Bateson verificou, então, é o que, adaptado à história mais recente, se mostra no exemplo a seguir de uma situação que será facilmente reconhecida por todos nós, pois vivemos muito tempo sob a ameaça de suas possíveis consequências catastróficas. Está aí aparecendo os russos e os americanos. O que Bateson fez... na figura 5, temos expressões correspondentes a duas condutas, que são a resposta de um agente à resposta do outro. Os americanos respondendo à resposta dos russos e vice-versa. Quando se arranjam essas expressões de forma a mostrar a sua recorrência na figura 6, apareceu? Identifica-se facilmente um círculo vicioso, uma escalada contínua, que constitui a chamada corrida armamentista, da qual, nuclear, no caso do exemplo, fomos todos nós salvos pela sabedoria do camarada Gorbachev, por isso merecidamente ganhador do Prêmio Nobel da Paz. O estudo da cismogênese não rendeu para Bateson apenas a distinção de ser mais tarde considerado também um dos pais da cibernética, pelo pioneirismo no estudo das cadeias causais circulares,
mas igualmente, sobretudo, rendeu-lhe desde o início um claro entendimento da dimensão ecológica da conduta, ou seja, da impossibilidade de considerá-la isoladamente, sendo mister levar em conta todas as interações comportamentais determinantes, assim como os fatores de recorrência no relacionamento com o meio ambiente em que se dá essa conduta. Estavam aí também, portanto, as ideias seminais com que Bateson contribuiu para fazer prosperar o chamado pensamento sistêmico ou ecológico, cuja conceituação, em pouquíssimas palavras, é a busca da compreensão da realidade como um todo indivisível, interrelacionado e autorrecorrente. Para exemplificar, tomamos o caso de um dos seus trabalhos posteriores, parte do grande esforço que fez em defesa do meio ambiente. Na figura 7, está representada uma conduta cujo propósito é o aumento da colheita e na qual se espera produzir o controle das pragas, resultando sua manutenção em níveis baixos, pelo emprego de pesticidas como meio. Essa conduta se expressa sem qualquer consideração de interdependências. Na figura 8, está representada a situação que se pode desenvolver na realidade quando aqueles fatores de interdependência negligenciados exercem suas influências de fato. O uso de pesticidas produz a eliminação dos predadores naturais, das pragas, que desenvolvem também cepas resistentes, com o resultado final do aumento da população das pragas e o decorrente malogro ou frustração do propósito, havendo diminuição da colheita em vez do seu aumento. Vê-se assim que, efetivamente, os fins somente não podem justificar os meios, pois o logro dos fins depende recorrentemente dos resultados que o uso dos meios produz. Vê-se também por que o uso de meios inadequados pode transformar o remédio de hoje no problema de amanhã. É o que a teoria permite prever, como se mostrou antes. Sendo triádica a relação entre os âmbitos da conduta, não se pode estabelecer nenhuma relação independente entre os elementos de apenas dois dos âmbitos envolvidos. Outra lição que se tira daí é de que nem mesmo a formulação de propósitos nobres e justificáveis os faz necessariamente sábios e possíveis. Eles também têm que ser formulados com a mesma obediência aos fatores de interdependência entre os agentes envolvidos. Disse isso também de uma outra forma. O caminho para o desastre pode estar pavimentado por bons propósitos. Seja como for, aí está o nosso modelo lógico da conduta, mostrando suas virtudes e utilidades analíticas. Em 1948, com a Revolução Cibernética ainda em pleno curso, Bateson aceitou um convite para trabalhar com o psiquiatra Jürgen Rusch, resultando da associação um livro publicado em 1951, Comunicação, a Matriz Social da Psiquiatria, e sua entrada nesse campo da psiquiatria, em que deixaria sua marca ao longo de cerca de 15 anos de pesquisas, com feitos tais como a teoria do duplo vínculo na esquizofrenia, as bases da teoria familiar sistêmica e uma teoria cibernética do alcoolismo, só para dar uma amostra. E onde lograria o maior reconhecimento de seus contemporâneos, recebendo prêmios e sendo homenageado com a reedição de seu livro Navin pela Universidade de Stanford, 20 anos depois de sua publicação original. Disposto a buscar a confirmação de suas ideias desenvolvidas no domínio da comunicação humana por homologia com eventos observáveis em outros domínios, Bateson partiu para pesquisas sobre o comportamento animal, estudando polvos, golfinhos e outros bichos, durante alguns anos, não apenas nas interações entre membros da mesma espécie, como também entre espécies diferentes, os golfinhos e seus treinadores, por exemplo. No final da década de 60, Bateson não era mais propriamente um pesquisador ativo, mas sim um pensador experimentado que orientava seu estudo para temas mais gerais e diversos, tais como ecologia, evolução e aprendizagem, usando a nova lógica da cibernética e seu enfoque sistêmico como uma espécie de lanterna mágica, capaz às vezes de imediata e cabal elucidação de velhos enigmas. De fato, desconcertando muitas vezes o establishment acadêmico americano,
ele foi capaz de desvendar muitas das explicações para o comportamento da coisa viva que permaneciam ocultas da vista da ciência dita moderna, dada a limitação imposta pelo dogma reinante da causalidade linear e pelo enfoque reducionista dessa ciência que lhe permitia ver as árvores, mas não lhe deixava enxergar a floresta. Bateson, em seus ensaios, insistia em que era o todo que devia explicar as partes, e não o contrário, muito menos exclusivamente, o que, ainda que lhes causasse admiração, exasperava os profissionais compartimentados em disciplinas estanques. Ironicamente, porém, o próprio Bateson não tinha, então, uma firme ideia do significado conjunto de sua obra. Foi na preparação de uma famosa conferência proferida em 1970, coincidentemente no Instituto de Semântica Geral, intitulada Forma, Substância e Diferença, por essa razão escolhido também como título dessa modesta palestra, que ele começou a vislumbrar os contornos dessa síntese. A chave para a compreensão do tema unificador de seu pensamento foram suas reflexões sobre a vertente científica da epistemologia, ou seja, suas reflexões sobre o estudo dos processos pelos quais os organismos vivos e seus agregados ou coletivos sabem, pensam e decidem. A experiência de Bateson no estudo desses processos, em tão distintos campos e sob tão variadas perspectivas, deu-lhe a percepção de uma semelhança profunda, de uma homologia perfeita entre eles, não obstante a imensa diversidade dos casos considerados. Pela sua importância no argumento, cabe observar que a homologia não é uma similitude superficial, apenas uma semelhança entre os contornos externos dos todos sob comparação. A homologia é uma semelhança em que se reconhecem as partes constitutivas correspondentes de cada um dos todos comparados e uma mesma relação entre essas partes em todos eles. Pode-se dizer que mais do que simplesmente uma similitude na forma, a homologia é uma similitude nas razões da forma, nas relações constitutivas. O homólogo é parecido mais por dentro até do que por fora. Observada tal correspondência formal, e sendo todos processos de aquisição de conhecimento, Bateson chamou a todos de processos mentais e concebeu a mente, que seria a explicação das propriedades exibidas pela coisa viva, em todas as suas manifestações, biológicas, sociais, culturais, etc., como a totalidade desses processos mentais e sua teia de interações. Bateson observou que, como nas condutas, os processos pelos quais os organismos vivos sabem, pensam e decidem estão também arranjados em tríade e vinculados entre si por mensagens, que são seus próprios produtos, sujeitos à mesma lógica e aos mesmos efeitos das interações entre os agentes envolvidos e entre estes e o meio ambiente. Foi então que Bateson atentou para a constituição desse meio ambiente comum, dessa ecologia da mente, dessa paisagem em que se dão todos esses processos de aquisição de conhecimento, assim como todas as condutas finalísticas que constituem a marca característica da vida. A homologia entre esses processos foi a ferramenta, sua preferida, aliás, que permitiu a Bateson identificar os 3 domínios constitutivos dessa ecologia. O domínio da forma, ou das relações, aquele em que se dão os processos homólogos da viabilização e do saber. O domínio da substância, aquele em que se dão os processos homólogos da atuação e do pensar. E o domínio da diferença, aquele em que se dão os processos homólogos de regulação e de decisão. A mente seria, pois, um ente conceitual, representando a totalidade dos vínculos reais que a vida tece entre esses 3 domínios distintos da realidade: forma, substância e diferença. A figura 9, apareceu uma figura? Pode ser considerada como uma foto ou um cartão postal dessa paisagem. Nela vemos 2 figuras, um triângulo e um quadrado, com texturas distintas, madeira e metal, que podemos considerar certamente como amostras de forma e substância, respectivamente. E embora não estejam em nenhum lugar dela ou fora dela, essa foto revela também diferenças
e até diferentes diferenças. Diferenças de forma e diferenças de substância. Mas uma diferença não é um evento, nem tem localização no espaço, como se pode argumentar mais convincentemente fazendo-se referência à figura 10. Apareceu uma outra? Sim. Bom, a diferença não é um evento, não aparece primeiro no verde e depois no vermelho, nem vice-versa, nem primeiro no vermelho e depois no verde. Assim como também não tem uma localização no espaço. Isso é, a diferença não está nem em cima de uma tarja, nem em cima da outra, nem no meio delas, nem entre as tarjas e qualquer um de nós nessa sala. E, entretanto, a notícia dessa diferença pode chegar aos nossos olhos e pode ser até o determinante de nossa conduta subsequente, mesmo que não nos faça qualquer aporte de energia. Vale a pena lembrar nesse ponto os conceitos sobre comunicação, simples, mas teoricamente acurados, que Bateson utilizou extensamente em sua argumentação. Para Bateson, uma diferença é a unidade de informação, e a notícia de uma diferença é a unidade de comunicação ou de mensagem. Pois é precisamente isso que temos diante de nós na realidade que nos circunda, concluiu Bateson. Miríades de diferenças de forma e de substância, que Wiener dizia serem mensagens do tipo a quem interessar possa. Cada qual usa a informação que lhe interessa ou seleciona a diferença que para si faz diferença. De fato, é o que nossa mente faz. Primeiro distingue e depois processa, relaciona em nosso comportamento diferenças de forma e de substância. Se cada um de nós atentar para aquilo que vê diante de si, vê apenas isso. Diferenças, é capaz de distinguir formas e substâncias e é capaz de distinguir diferenças de formas e substâncias. E é tudo que a gente faz, é no nosso relacionamento, no nosso comportamento, relacionar e processar essas diferenças. Portanto, a tal expressão forma, substância e diferença do título nebuloso estava aqui na nossa cara, o óbvio ululante, como diria Nelson Rodrigues. Mas o mérito de Bateson não é menor por isso. Ao contrário, explicar o óbvio é o mais difícil. Na figura 11, tem-se então um modelo genérico do processo mental ou da conduta epistêmica, isto é, da conduta que tem por propósito a aquisição de conhecimento, modelo que foi obtido por homologia com o modelo da conduta que a gente viu antes, mais genérico ainda. No campo do pensamento, a interação ou a prática constituem os processos homólogos da atuação, e sua memória é a experiência, ou know-how. O cálculo ou a teoria são os processos homólogos da viabilização, e sua memória é o conhecimento, ou know-why. E a decisão ou apreciação ou juízo são os processos homólogos da regulação, e sua memória constitui a sabedoria, ou know-where-to. É um excelente complemento ao modelo inicial, sobretudo porque enriquece e amplia a base para o emprego recorrente da homologia no tratamento de outros casos. Incluíram-se nele também as perguntas que correspondem às distintas categorias lógicas na conduta epistêmica. Infelizmente, não nos resta tempo para explorar suas virtudes e utilidades analíticas, como fizemos antes, mas ficará também disponível para quem o quiser empregar. E, finalmente, o método que proclamei inicialmente como sendo de grande utilidade. Qualquer área ou objeto de estudo ou atuação pode, em princípio, ser representado, e frequentemente o é com grande vantagem, pelo conjunto das condutas e interações entre os agentes intervenientes, assim como pelas recorrências com o meio ambiente que se verifiquem. É o caso, por exemplo, da economia, que pode e deve ser o estudo das condutas, isto é, das motivações, dos interesses de todos os agentes econômicos, em toda a sua variedade e riqueza de possibilidades, interdependências, interações e recorrências com o meio ambiente, e não simplesmente a disciplina que estuda leis de mercado.
Se se deseja, então, um tratamento sistemático, isto é, ordenado e sistêmico, ou seja, abrangente, desse objeto ou situação de interesse, o método consiste no seguinte. Seca, minha irmã. Primeiro, utiliza-se o modelo da conduta, ajudado por esse modelinho aí da conduta epistêmica, sempre que necessário, para explicitar e representar os comportamentos de todos os agentes envolvidos, tanto individuais como coletivos, levando-se em conta as recorrências pertinentes. O modelo servirá como um padrão para ajudar a discernir ou identificar na realidade, por comparação, as numerosas e complexas partes e relações constitutivas do objeto de interesse, tanto em termos de suas estruturas integrantes, quanto em termos dos processos de interação que determinem a dinâmica de interesse. Segundo, a partir dessa identificação, é construído um vocabulário com o qual se possam expressar com coerência as interdependências envolvidas, assim como formular as questões constitutivas da análise ou da síntese a realizar. Finalmente, o modelo servirá como um instrumento comparativo, permitindo a transferência por homologia de conhecimentos disponíveis em outros casos, outros setores, outros países e outros tempos para enriquecer a análise. Em suma, é um método que o próprio Bateson usou em sua epistemologia cibernética. Certamente muito mais fácil de falar do que de fazer, mas é que nos casos complicados especialmente, para poder fazer, é indispensável antes saber falar. Seja como for, nada mais prático do que uma boa teoria. Posso atestar a utilidade do método. Aliás, explico essa minha paixão intelectual, que já dura 20 anos, pelo fato de que adotei as ideias de Bateson desde que as conheci como minhas ferramentas profissionais e obtive grande satisfação não apenas com os resultados, mas também pelo gosto mesmo de usá-las. Um caso de harmonia perfeita entre fins, meios e resultados. Dou apenas um exemplo. Apareceu uma outra figura de um modelo da política. Tem? Bom, se apareceu, de qualquer maneira, esse modelo está uma figura, é um modelo antigo que está meio ruim. Mas dou um exemplo de um trabalho que fiz utilizando esse modelo. Numa dada circunstância, precisei de um modelo para um estudo sobre políticas públicas que permitisse a aplicação do método como descrito. Produzi um modelo de política como processo, ou seja, como conduta coletiva, que constitui a figura 12. Nele estão identificados os âmbitos normativo, estratégico e operacional, como os homólogos da regulação, viabilização e atuação de nosso modelo básico da conduta. A mesma homologia permitiu identificar as diferentes expressões da política, fornecendo como desejado não apenas os relacionamentos necessários entre os agentes dos diferentes âmbitos, ou seja, as mensagens que devem trocar entre si, mas também o vocabulário para a formulação das questões do estudo e para as comparações cabíveis. Esse modelo também vai estar disponível, então, no site. Na figura 13, apareceu uma outra figurinha, modelo da conduta de uma empresa. De uma outra feita, para um estudo sobre inovação e competitividade, precisei de um modelo da conduta produtiva da empresa. Na figura 13, no rascunho incompleto do modelo de conduta aplicado a uma empresa genérica, já estão identificados os âmbitos de processo homólogos: a atuação, a produção de bens e serviços; a viabilização, o projeto ou desenvolvimento desses bens e serviços; e a regulação, a comercialização ou marketing da produção realizada. É essa a sugestão que deixo para a reflexão dos interessados. Qual seria o conteúdo das mensagens de vínculo em termos genéricos? Isso é, se a gente modela o comportamento da empresa com esse modelo da conduta e identifica os âmbitos homólogos à regulação, à viabilização e à atuação, como sendo os de marketing, de desenho, de projeto
e de produção, quais seriam as mensagens de vínculo? Importante, sobretudo, se a empresa quiser realmente ser competitiva e inovadora. De qualquer forma, fica como uma sugestão para reflexão. Para terminar, pode-se dizer dos conceitos e ideias de Bateson que eles não competem com ou excluem outras teorias e conhecimentos, pois são absolutamente gerais e estão voltados para os princípios e métodos que tornam menos difíceis e erráticos os caminhos do inteligível, ao abordar-se qualquer problema. São conceitos amplos, mas que necessitam um complemento de outros conceitos e ideias particulares, específicas de cada caso, para ganhar concretude e significado. Pode-se também afirmar com certeza que as ideias seminais de Bateson não perderam atualidade e importância, ao contrário. Como vimos, a cibernética e o pensamento sistêmico são ferramentas práticas que se tornam cada vez mais fundamentais e de abrangência mais ampla. Eu disse que o tema era cosmológico, entre aspas, e agora, dá tempo para falar nisso? O bicho não é tão feio quanto aparenta. Cosmologia é um ramo do conhecimento humano baseado na ciência, assim como na filosofia, que busca desenvolver uma visão abrangente do universo e da natureza como um todo. Para lograr essa abrangência, a cosmologia não pode tratar apenas da gênese das partículas e das galáxias, ou da morte das estrelas e da existência de buracos negros. Ela tem também que dar consideração plena aos processos da vida e, em particular, à evolução. Nesse sentido, sem dúvida, Bateson foi um cosmologista, por suas contribuições importantes para a compreensão da natureza e do funcionamento da coisa viva, inclusive com a proposição de seu conceito de mente, nem mecanicista, nem sobrenatural, como vimos. Aliás, Bateson foi um homem de profunda espiritualidade, mas nada místico. Essas ideias conectam Bateson com um importante grupo de cosmologistas, entre os quais está Ilya Prigogine, que postulam o princípio da auto-organização do universo, princípio do qual a mente proposta por Bateson seria uma manifestação. Outro vínculo da maior importância é com o pensamento de Charles Sanders Peirce, o criador da semiótica, a ciência dos signos, e um importante filósofo da evolução. Há uma perfeita homologia entre a mente de Bateson e as chamadas transformações sígnicas de Peirce, assim como entre os domínios respectivos. A tríade forma, substância e diferença tem correspondência perfeita nos ícones, índices e símbolos, as três categorias de signos. A importância dessas conexões é que, como em nossa visão binocular, duas imagens compatíveis obtidas de pontos de vista distintos permitem profundidade no exame do objeto de interesse. Por fim, pode-se dizer que Bateson estava predestinado para o estudo da evolução. Seu pai, William Bateson, um geneticista pioneiro, foi quem cunhou o termo genetics, deu-lhe o nome de Gregory em homenagem ao monge Gregor Mendel, cujo trabalho seminal no campo da hereditariedade, certamente um dos mecanismos centrais da evolução, ele redescobriu e divulgou por volta de 1900, depois de quase 40 anos de esquecimento. Quando e onde Bateson nasceu e cresceu, portanto, o tema predominante era a evolução biológica e seus mecanismos, e a referência inescapável para concordar ou discordar era a origem das espécies de Charles Darwin. Foi um dos temas recorrentes de seu trabalho, embora quase sempre na forma da crítica às teorias existentes, sob a luz das ideias inovadoras da cibernética. A promessa de um livro sobre o assunto nunca se realizou. De toda forma, Bateson desfez enganos e preconceitos, revelando novas perspectivas, como a da contribuição de Lamarck, cujas ideias ele resgata, fazendo-lhe a justiça do reconhecimento ao seu pioneirismo e criatividade. Encerro agradecendo a todos pela atenção e referindo-me a mais uma das qualidades de Bateson como cientista. O mais importante para ele não era ter a última resposta. O essencial era ser capaz de fazer a próxima pergunta. Obrigado.